visão geral dele, para que nas outras quartas-feiras nós possamos tratar, então, das questões mais específicas. Apocalipse 17:1 diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Nosso Deus, nós temos a Tua palavra aberta diante de nossos olhos e confiamos que o Teu Espírito Santo nos conduzirá no estudo da Tua verdade, a fim de que não venhamos a estarmos enganados quanto às questões deste mundo e ao Teu juízo derramado sobre elas, mas que esta verdade, ó Deus, nos desperte a cada dia mais para a pregação do Evangelho àqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador. Cremos que Tu és poderoso e o Teu desejo é despertar-nos através desta profecia registrada por João. E nesta dependência nós buscamos ao Senhor em nome de nosso tão poderoso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós chegamos ao capítulo 17, a partir daqui João vai ser um pouco mais incisivo quanto à descrição dos julgamentos finais. E o que nós encontramos no capítulo 17, eu vou voltar um pouquinho na história bíblica para nós entendermos aquilo que diz no verso 1, a grande prostituta. Meus irmãos, a leitura anual da Palavra de Deus permite a cada um de nós percebermos como a história da nossa raça se desenvolve. E desde que os nossos primeiros pais foram expulsos do jardim no Éden, desde que eles passaram a viver nesse mundo como pecadores, rebeldes contra Deus, o Senhor providenciou a eles pela sua graça, a salvação. Mas desde o princípio da história da nossa raça, nós percebemos que a grande maioria dos homens, ao invés de se voltar a Deus, e a realidade nua e crua é aquela que lhes digo, ao invés de se voltarem a Deus, a imensa maioria dos nossos pares, dos seres humanos, literalmente se voltam aos demônios. A adoração da raça humana é uma adoração demoníaca, mesmo que ela tenha diversas formas. Paulo fala aos Coríntios que atrás de cada imagem, de cada ídolo, há um demônio operando, agindo no coração e na mente das pessoas. Notem que as imagens e ídolos é aquilo que nós mais conhecemos, mas se você já teve alguma experiência de estar próximo de uma aldeia indígena, quando nós trabalhamos no norte do país, era visível como o demonismo afeta a possessão demoníaca. É algo cruel e costumeiro em meio às nações indígenas, às etnias indígenas do nosso país. Eu nasci num estado onde o demonismo é praticado abertamente e defendido em lei. Já expliquei isso a vocês. Então, independente da forma e do nome que os homens deem a isto, independente da forma que o pratiquem, se de uma forma requintada ou não, ou de uma forma abrupta, não é bruta literalmente, é demonismo. E a palavra de Deus nos demonstra que quando o Senhor chamou Abraão para dele compor a nação de Israel, quem era Abraão? Um adorador de demônios, um idólatra. O Senhor demonstra, antes ainda disso, no capítulo 11, que a sociedade humana ao redor da Torre de Babel é literalmente uma sociedade demoníaca. Então, esses últimos, desde a criação do homem até hoje, esses últimos 6.000 anos, foram apenas do desenvolvimento dessa face da nossa raça, a face da rebeldia, do negar a Deus desde o Éden. E agora, então, nós chegamos ao capítulo 17 de Apocalipse para demonstrar o que Deus finalmente fará com aquilo que o homem fez. Então, a história da nossa raça é uma história de adoração aos demônios. É uma história de negação de Deus. Eu citei semana passada, quando nós citamos as taças da ira de Deus, no capítulo 16, que literalmente, através do derramar das taças,
Deus estava tirando toda a inibição do ser humano, toda essa parte, vamos dizer, eu vou usar uma palavra farisaica, não é? Todo esse filtro bonito da religiosidade humana e mostrando que realmente o ser humano é. E é interessante que eu mostrei isso a vocês, enquanto as taças da ira eram derramadas, ao invés de se arrependerem, os homens demonstravam realmente quem eles são, se voltando cada vez mais contra Deus, a fim de destruir o nome de Deus e apagar o seu nome dessa terra. Então é isso que nós somos como raça. Realmente o pecado, ele não é simplesmente negar o modo de vida de Deus. Se fosse apenas isso, eu disse a vocês, seria simples. Olha, talvez num continente nós coloquemos aqueles que querem viver contra Deus, no outro continente nós colocamos aqueles que querem viver segundo os princípios de Deus e assim nos acertamos. Mas não é isso. O pecado, o extremo dele, é levantar-se contra Deus, querendo ser como o próprio Deus, como nas palavras de Lúcifer, e realmente apagar o nome de Deus da face da terra. Então o ser humano, ele não só exclui Deus da vida dele, mas ele quer excluir Deus de tudo que existe, literalmente apagar qualquer lembrança de Deus. E Deus responde contra isso. E aqui no capítulo 17, a resposta de Deus contra essa religiosidade demoníaca dos homens é deixado muito clara. Eu quero que você me acompanhe, eu vou apenas dividir as porções do capítulo, e nas próximas oportunidades nós vamos tratar dos pormenores. É interessante que os versos 1 e 2, eles vão usar uma expressão. Eles dizem, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação, ou seja, o juízo da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, é assim que a religiosidade é chamada, uma grande prostituta. O verso 2 diz, com a qual fornicaram os reis da terra. Nós sabemos que a religiosidade, ela sempre atingiu também os governos humanos em todos os tempos. E no período tribulacional vai acontecer isso também. E ele diz que os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Ou seja, o período final dessa religiosidade, ela chega ao clímax, não mais daquilo que até hoje nós vemos ainda. Há uma certa divisão religiosa no mundo, não é? Há as religiões monoteístas, há as religiões politeístas, ou seja, aquelas que consideram um só Deus, como o cristianismo, por exemplo, nas suas diversas manifestações, ou politeístas, como o hinduísmo. Quando chegar o tempo tribulacional, a humanidade não vai estar mais dividida assim entre essas religiões humanas. Haverá aqueles que apoiam a besta como governante deste mundo, que marcaram seus corpos com a sua marca, que lhe rendem obediência, e há aqueles que confessam esperar o verdadeiro Messias, o verdadeiro rei. Então, há aqui apenas 2 tipos de pessoas. Aqueles que aceitaram a marca da besta, a sua autoridade, e se curvaram diante da sua imagem, e aqueles que dizem, não, esse não é o verdadeiro Messias, nós ainda guardamos o verdadeiro rei, e que pagarão com a sua própria vida. Então, no período tribulacional, não haverá mais esta divisão que nós vemos no mundo. Haverá literalmente apenas 2 lados. Ou você está ao lado da besta e do falso profeta, ou você espera Jesus Cristo e sua manifestação. Por isso, ele aqui cita que as nações da terra se embebedaram com o vinho desta religiosidade. Os versos 15 e 16 diz, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Notem esse nome dado e repetido no verso 16. E os 10 chifres, demonstrando o poder que viste na besta, são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, falando do seu final. Mas essa é a palavra que Deus, então, que a palavra de Deus dá a esta religiosidade. Uma grande meretriz, uma grande prostituta. É interessante ainda no verso 2, quando ele diz que os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação, e que também os reis se envolveram com isso, junto do verso 5, que diz, e na sua testa estava escrito o nome, mistério,
a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra, que literalmente o que é descrito é um grande negócio eclesiástico. Então a religiosidade, ela sempre envolveu isso. Nota, eu não estou falando dos salvos em Cristo, mas das religiões do mundo. Elas sempre envolveram um grande negócio. Quando você vai para 2 Pedro capítulo 2, Pedro vai dizer que a grande marca dos falsos profetas é a avareza e a imoralidade. Então, a religiosidade descrita aqui é uma religiosidade onde o sistema eclesiástico negocia o seu poder. Eu sei que nós já vimos na televisão imagens, por exemplo, do nosso país de pastores, literalmente tratando igrejas como negócios. E, no final das contas, o que o capítulo 17 mostra é que a religiosidade é um grande negócio. O poder financeiro dela. Há igrejas, há mega igrejas espalhadas por este mundo, há seitas, que não precisamos nem citar o nome, mas que estão na calçada aqui da igreja todas as semanas, entregando as suas literaturas, aonde este negócio eclesiástico estendeu seus tentáculos por todo o mundo, mas nada parecido com o que nós vamos ver no tempo daquilo que nós não, graças a Deus, mas as pessoas que estarão aqui verão no período tribulacional. Então todo o poder dessa religiosidade será finalmente revelado e demonstrado, um grande negócio eclesiástico. E não somente isso, olhe para o verso 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e 10 chifres também demonstram que é um grande condutor político. Não é um poder apenas financeiro, mas é um poder político que agirá muito fortemente naquele período. Ao dizer sobre as cabeças e os chifres no sentido de poder, demonstra que essa religiosidade, assim como sempre foi na nossa história, terá um poder político enorme. Então terá um poder religioso, um poder político, e o verso 4 diz, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e olha agora, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Ou seja, é um sistema que envolve a questão das negociatas, da política e de uma riqueza imensa, porque são citadas aqui ouro, pedras preciosas, pérolas e tudo mais que demonstra riqueza. Então, é um sistema extremamente influente, o sistema religioso do período final. Assim como a religiosidade sempre foi influente em questão da humanidade. Se você toma desde Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, caçador de homens, e o seu poder político, financeiro e religioso, que uniu os homens ao redor de uma torre. Se você toma todos os grandes impérios e religiões que existiram no passado, o próprio Império Romano e o que adveio dele, e as religiões do nosso milênio, não é desses anos, desde 1000 anos para cá, você enxerga isso. Há um enorme poder político, há um enorme poder eclesiástico e financeiro por detrás de tudo isso. Agora, o verso 5 vai dizer que na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. Essa palavra mistério demonstra que o mundo ainda não viu esse formato final. Então, aquilo que vai acontecer nos 7 anos da tribulação, e principalmente nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, é um formato que ainda nós não vimos nesse mundo. É algo que ainda nós não podemos mensurar, ter a ideia do tamanho que isso vai atingir no seu poder e na sua influência. Apenas podemos resumi-la como uma influência, um poder mundial sobre todo o mundo. Mas ainda na história humana,
nós não vimos nada parecido com o que será a religiosidade no período tribulacional. Nós já vimos que, por exemplo, a religiosidade será responsável até mesmo pela morte das pessoas. Ou seja, ela vai determinar quem vive e quem morre. Ela vai questionar sobre a sua fidelidade. Você é fiel à besta, o grande líder, ou você é fiel a um outro rei? E nós já encontramos diversas passagens até aqui sobre os mártires do período tribulacional. Então, literalmente, nas mãos da religiosidade daquele período, num formato que ainda nós não enxergamos na história da humanidade, estará a vida e a morte dos seres humanos. A questão será elevada a um ponto, e eu estava lendo sobre isso quando nós falamos da imagem da besta, não é, que fala e que ordena a morte das pessoas. E um irmão que está fazendo doutorado nessa área me disse sobre o desenvolvimento da inteligência artificial e de, literalmente, figuras criadas por inteligência artificial, que você pode confundi-las com reais. É interessante que 40 anos atrás, quando nós líamos esses textos que falam de uma imagem que fala, nós não tínhamos perspectivas naquele tempo sobre imaginar como seria. Mas que parece que no nosso tempo as coisas se desenrolam de tal forma que aquilo que era impossível está se tornando possível, através do desenvolvimento da ciência, como bem Daniel apontou nas suas profecias. Nós não sabemos exatamente como será. A Bíblia não nos dá grande detalhe sobre isso, mas sabemos que a religiosidade atingirá um patamar de controle mundial como jamais foi visto. Literalmente, nesse período, a humanidade irá esquecer a divisão entre cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, e você só tem duas opções. Ou o rei que ainda virá, Jesus Cristo, ou o rei ímpio que ora reina sobre este mundo. Quando nós olhamos para o verso 6, nós observamos isso, e o verso 6 diz: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Notem que a palavra embriagada do sangue dos santos significa que ela não tirou a vida de alguns, mas de milhares e de milhares que, nos capítulos anteriores, numa antevisão, João vê diante do trono de Deus. Agora, esta religiosidade comandada pelo falso profeta, ela causa a morte de milhares e milhares de pessoas que reconheceram a Jesus como rei durante o período tribulacional. É o sangue das testemunhas de Jesus, como citado aqui. Então, o sistema encabeçado pelo falso profeta será o responsável, literalmente, por caçar e por dizimar aqueles que rejeitaram o poder da besta. Então, por isso, nós já podemos entender o tamanho do poder dela. E no verso 15 é dito que as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, a religiosidade final, ela tem um perfil mundial, planetário. Ninguém poderá fugir dela. Ela ocupará todos os lugares. Não haverá zona livre do seu poder. Não haverão países onde você possa se refugiar. Não haverão ilhas ou locais, ermos, aonde você possa fugir da sua autoridade e dessa aprovação. Não haverão lugares, humanamente falando, porque sabemos que nesse tempo a nação de Israel estará sendo protegida pelo Senhor, mas não há lugares onde a autoridade do falso profeta não tenha valor e onde ele não possa determinar a vida ou a morte de alguém. Então, essa citação sobre povos, multidões, nações e línguas demonstra que o seu poder chegará realmente ao nível planetário. Não haverá lugar seguro.
Não haverá nem para onde fugir. Agora o poder religioso chegou aonde os homens sonharam. Você já percebeu isso? Que o poder religioso, ele nunca se sacia. Ele sempre quer mais. Ele nunca se contenta em ter limitadamente o controle sobre as pessoas. O poder religioso, ele busca sempre o extremo, porque ele tem a natureza do pecado que busca o seu extremo. Então o poder religioso não se contenta em influenciar as pessoas. O poder religioso quer deter a mente e o coração delas. E agora então, nesse período final da tribulação, o falso profeta liderará esse movimento. Agora, os últimos versos, 16 e 17, trazem um dado muito interessante sobre a religiosidade no período tribulacional. Olha só, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Notem, os 10 chifres que viste na besta, os 10 chifres são a autoridade mundial da besta, aquele que chamamos de anticristo. Eles irão odiar a prostituta, ou seja, a religiosidade liderada pelo falso profeta. Sabe o que acontece aqui? A religião tentará sobrepor o poder da besta, a qual nós chamamos de anticristo, o governador mundial. A religião que não se contenta com nada, ela não vai contentar-se apenas com aquilo que o anticristo permitirá que ela faça. Ela quer ir além e quer o próprio poder dele. Então diz aqui que a autoridade dele há de odiar a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Sabe quem é usado por Deus para julgar a religiosidade demoníaca da nossa terra? O próprio anticristo. É a besta que destrói o império religioso do mundo. Não é Deus. Deus usa como instrumento o próprio anticristo, a besta. Notem a razão disso. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que seu reino deem à besta até que se cumpram as palavras de Deus. É interessante isso. E aqui nós chegamos no mesmo ponto que chegamos em praticamente todos os capítulos. Olhando externamente, parece que ninguém mais tem controle sobre o que está acontecendo na terra no período tribulacional. Olhando externamente, parece que o caos reina a tal ponto que realmente o mal venceu. Mas esses versos dizem que Deus continua controlando tudo. E que Deus põe em seus corações que cumpram o seu intento. Não é o intento dos homens. O intento cumprido é o intento de Deus. E Deus usará os próprios homens, o poder da besta, para destruir a religiosidade, que ao final do período tribulacional vai desafiar o poder da própria besta. Ou seja, aquele que vai ser responsável por lidar com esta Babilônia, esta grande prostituta, será o próprio anticristo. E assim se divide esse capítulo. E o Senhor permitindo, nas próximas oportunidades, nós vamos adentrar nos pormenores disto e depois seguir pelo capítulo 18, para que nós percebamos como esses juízos de Deus atingirão esta religiosidade e acabarão por atingir também todo o império do anticristo. Mas as duas coisas que sempre temos citado. Antes de tudo, e principalmente diante daquilo que está acontecendo nesse mundo, com essas guerras e tudo mais. Irmãos, jamais se afaste desse pensamento. O Senhor, Deus da sua palavra, o Deus da Bíblia, tem o controle absoluto sobre tudo que acontece no nosso mundo. Não há nada que aconteça nesse planeta, não há nada que aconteça no universo, que Deus não esteja absolutamente controlando nos seus mínimos detalhes. Há momentos, e o período tribulacional é assim,
que nos parece que o mal venceu, que nos parece que as trevas venceram. Mas ali você retorna ao capítulo 15, retorna ao capítulo 4, que enquanto literalmente o caos reina neste mundo, há um mar de vidro no céu, ou seja, há um mar que ele não perde o seu lugar, ele não tem a fúria dos mares deste mundo, ele está absolutamente calmo e tranquilo, enquanto tudo vai mal neste mundo e a humanidade caminha para algo inconcebível, até hoje impensável, diante do trono de Deus reina a paz. Então a questão que sempre colocamos a vocês é aonde buscamos a nossa paz. Se nós estamos tentando buscar paz nos noticiários desse mundo, nos sites deste mundo, nos jornais desse mundo, tentando ter um pouquinho de ânimo, nós estamos no lugar errado. Só é possível buscar a verdadeira paz diante do nosso Deus, de saber quem Ele é e o que Ele está fazendo. Ou seja, Ele controla todas as coisas. Essa é a primeira grande questão. A segunda importantíssima questão. Entre estes que se curvarão diante da besta e do seu poder, que estarão debaixo do falso profeta e do seu ministério iníquo, talvez ali estejam muitas pessoas, as quais hoje nós conhecemos e amamos. Grande parte dos meus familiares não conhecem a Jesus Cristo como seu Salvador. Grande parte da minha família, por parte da minha mãe e do meu pai, não sabem o que é a salvação em Cristo. Ainda estão duros nos seus corações. A Bíblia não nos diz quando esse período começará. Não nos foi dito quando exatamente isso se dará. Nós sabemos, por aquilo que está acontecendo, que isso está muito perto. Mas não sabemos se será hoje ou amanhã, ano que vem. Eu conto a vocês, eu lembro do que eu já lhes disse, quando no começo dos anos 80, houveram aquelas rusgas, não é? Nucleares entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, a minha mãe dizia, olha, não vai dar tempo de vocês crescerem, terem netos. Jesus Cristo virá muito antes disso. E a minha mãe crê absolutamente que ela não vai morrer, que ela vai ser arrebatada. Ela tem firme convicção disso. Já se passaram mais de 40 anos, nós estamos aqui ainda. Ou seja, o que muda daquela época para cá é que hoje nós estamos muito mais perto. Então, meu amado irmão, se há alguém dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos, que ainda não é salvo, você não sabe quanto tempo tem para testemunhar de Cristo a essa pessoa. Aproveite a oportunidade que você tem. Porque talvez amanhã ela esteja nessa condição que nós lemos. Ainda hoje há oportunidade. Usemos essa oportunidade para testemunhar de Cristo. E eu termino dizendo aquilo que estamos fazendo desde o capítulo 4, no período tribulacional. As profecias de Apocalipse são um grande chamado ao evangelismo. São um grande chamado a testemunharmos de Cristo àqueles que ainda não são salvos. Se as profecias de Apocalipse não são capazes de despertar-nos para o evangelismo, qual outra ferramenta teremos então? Então pense seriamente nisso. O curto tempo que temos é um chamado para testemunharmos do nosso tão grande Salvador. Nós vamos encerrar aqui, fechar os nossos olhos, os irmãos vão escolher um hino e nós vamos nos despedir, cantando.